Ok, muito bem. Então, hoje vamos concluir a nossa formação sobre a espiritualidade de Santo Agostinho. Vai ser a conclusão dessa primeira etapa, importante de introdução ao pensamento, à vida e às obras de Santo Agostinho de Hipona. E vamos concluir justamente com a análise do livro 10º, que ele coroa todo o livro das Confissões e abre também a porta para os últimos livros, o livro 11, 12 e 13, que lhes comentei, que esses três últimos livros são comentários à Escritura, mais precisamente ao capítulo 1º do livro do Gênesis, onde Santo Agostinho vai comentando sobre os dias da criação, os 7 dias da criação. Né? Então, na formação de hoje, vamos analisar o livro 10º. Nos livros anteriores, Santo Agostinho fala sobre o seu passado. De fato, ele já tinha até uma primeira conclusão no livro 9, onde ele pede orações por si, também para todos os seus familiares e amigos defuntos. É uma espécie de primeira conclusão. O livro 10º, ele agora já não fala mais sobre o seu passado, mas fala sobre o seu estado presente. Então, lembrando que os estudiosos datam o livro das Confissões, que ele foi escrito entre os anos 397 a 402, precisamente. Portanto, aí o livro 10º nós podemos colocar por volta do ano 400, 401, quando ele escrevia, já sendo bispo de Hipona. Então, ele escreve as Confissões praticamente 10, 11 anos, um pouquinho mais, inclusive, de ter ocorrido aqueles fatos, da sua conversão, o episódio no jardim, o batismo, etc. Bom, o livro 10º nós podemos dizer que é o livro do amor de Deus, porque ele vai narrando como ele encontrou o amor de Deus na sua vida. Por isso podemos intitulá-lo assim, o livro do amor de Deus. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar para vocês esse texto, o seguinte texto, que é do capítulo 4 das Confissões. Nos primeiros capítulos ele fala por que ele quer falar do seu estado presente, compartilhar, abrir o seu coração para as pessoas que lerão a sua vida, a história da sua vida. E ele fala que é primeiro, sobretudo, por um motivo pastoral, para edificar, para que também os irmãos louvem e agradeçam a Deus por ele. Então, nesse capítulo 4, ele vai praticamente concluir essa introdução, falando dos motivos pelos quais ele está narrando a vida presente. Então, diz assim Agostinho, no livro 10º, no capítulo 4. Este poderá ser o fruto de minhas confissões. Não do que fui, mas do que sou. Então, agora no livro 10º, não se trata já de narrar aquilo que foi Agostinho, mas do que ele é atualmente, qual estado presente depois da sua conversão. Então, este poderá ser o fruto de minhas confissões, não do que fui, mas do que sou. Farei minha confissão não apenas a ti, com íntima alegria mesclada de temor, e com secreta tristeza mesclada de esperança, mas também para os homens que compartilham minha alegria e minha mortalidade, meus concidadãos e peregrinos como eu, quer os que me precederam, como os que me seguem ou me acompanham no caminho da vida. Estes são teus servos, meus irmãos, que tu quisestes fossem filhos teus e meus senhores, a quem me mandaste servir
se quisesse viver contigo de ti. Então nós temos aqui Santo Agostinho que escreve esse livro 10º como um serviço para os seus irmãos, para que também esses irmãos, os homens e mulheres de todos os tempos, louvem e agradeçam a Deus com ele. Então por isso ele faz essa confissão, não já do passado, mas agora do seu presente. E mais adiante, como eu lhes dizia, o livro do Amor, onde Santo Agostinho narra do conhecimento que ele teve de Deus e como esse conhecimento suscitou nele um grandíssimo amor, ele vai justamente a falar aqui. Começa no capítulo 6º, né, depois vai aprofundar ao longo dos capítulos seguintes. E ele diz assim, que é um texto belíssimo, né? Mas que amo eu quando te amo? Não amo a beleza do corpo, nem o esplendor fugaz, nem a claridade da luz, tão cara a estes meus olhos, nem as doces melodias das mais diversas canções, nem a fragrância das flores, de ungüentos e de aromas, nem o maná, nem o mel, nem os membros tão afeitos aos amplexos da carne. Nada disto amo quando amo o meu Deus. Então aqui Santo Agostinho está dizendo o que ele ama, está se perguntando o que ele ama quando ama a Deus. E ele fala do objeto do amor dos 5 sentidos. Como vocês puderam ver aqui, ele narra, em primeiro lugar, ele nos fala sobre o corpo, portanto está falando do amor do tato, depois da luz, a visão, depois ele fala das melodias, doces melodias, audição, fala da fragrância das flores, ungüentos e aromas, portanto o olfato, depois ele fala do paladar, né, o maná, que era suave ao paladar, o mel, depois termina outra vez com o sentido do tato através dos amplexos, né, os abraços da carne, etc. Né? Nada disto ele ama quando ama a Deus. Portanto, ele supera todos os 5 sentidos no amor de Deus. O amor de Deus supera as doçuras dos sentidos, a fragrância dos perfumes, a beleza dos panoramas, das paisagens, a suavidade das canções, a suavidade dos abraços, etc. Tudo isso é nada comparado com o amor de Deus. O amor de Deus supera toda a experiência dos sentidos. Toda a beleza, toda a doçura que nós encontramos nos 5 sentidos do nosso corpo, quando ele ama a Deus, não ama nada comparável a isso. Deus é muito mais, é superior do que os nossos sentidos podem experimentar e ver. A doçura de Deus é superior a todas as doçuras que nós experimentamos. Quando estamos, por exemplo, numa tarde de primavera, experimentamos no nosso rosto aquela brisa suave, né? Ou quando subimos uma alta montanha e vemos aquela paisagem belíssima de vales, montanhas, as nuvens, nada isso é comparável à doçura do amor de Deus. Essa é a primeira parte desse parágrafo. Contudo, tem uma segunda parte. Então, depois de ter eliminado, ou seja, o amor de Deus não é igual a nada comparável às suavidades dos sentidos que nós experimentamos. Mas nós somos humanos e o amor de Deus ele preenche também os nossos sentidos. E por isso Agostinho, a continuação, ele diz: e contudo, amo uma luz, uma voz, um perfume, um alimento, um abraço de meu homem interior, onde brilha para minha alma uma luz sem limites, onde ressoam melodias que o tempo não arrebata, onde exalam perfumes que o vento não dissipa,
onde se provam iguarias que o apetite não diminui, onde se sentem abraços que a saciedade não desfaz. Eis o que eu amo, quando amo o meu Deus. Então, nesse texto belíssimo de Agostinho, nós vemos ele está falando dos 5 sentidos espirituais, que superam os sentidos da carne. São os sentidos espirituais do homem interior, daquele que ama já liberto das ataduras da carne. Quem está livre das paixões carnais, dos apegos às coisas mundanas, consegue amar de verdade com um sentido novo, com um sentido interior, que é superior a tudo que os 5 sentidos da carne trazem. Portanto, aqui Santo Agostinho nos está falando de uma experiência verdadeiramente mística, esses 5 sentidos espirituais, né? O homem livre no seu interior, que já está livre das ataduras do pecado, quando ama a Deus, olhem só, ama uma luz, uma voz, um perfume, um alimento, um abraço do homem interior, onde brilha para minha alma uma luz sem limites, onde ressoam melodias que o tempo não arrebata, onde exalam perfumes que o vento não dissipa, onde se provam iguarias que o apetite não diminui, onde se sentem os abraços que a saciedade não desfaz. Eis o que eu amo, quando eu amo o meu Deus. Portanto, nos está dizendo desses 5 sentidos espirituais. Então, as pessoas carnais, as pessoas que vivem no mundo, só conhecem os sentidos do corpo, a visão, a audição, o tato, o olfato. Né? Contudo, aquele que começa a amar a Deus e dá lugar no seu coração para essa nova vontade, para esse homem novo que vai surgindo no seu interior, aí surge também um novo sentido, né? Que são esses 5 sentidos espirituais, que só o homem interior experimenta quando ama a Deus, né? Que supera os 5 sentidos do nosso corpo, né? Porque Deus, ele é também criador de tudo, inclusive da matéria. Portanto, quem ama a Deus experimenta um amor superior a tudo que existe na matéria. Ele falava antes dos 5 sentidos, né? Dos cantos, da luz, da paisagem, né? Das iguarias, dos perfumes, etc. Tudo isso o homem material também pode experimentar, né? A beleza de um canto, a suavidade de um perfume, de uma bela paisagem, tudo isso um homem carnal também experimenta. Mas experimentar a doçura, a suavidade de Deus, isso se dá no nosso homem interior, no nosso coração, né? Quando nós já estamos livres das paixões do mundo. E Santo Agostinho, ele depois continua nesse mesmo capítulo 6, iniciando, portanto, a sua busca de Deus, né? Ao falar desses sentidos do homem interior, ele vai começar agora uma escalada em busca do seu Criador. E ele diz assim: então, o que é Deus? Perguntei à terra, e ela me disse: eu não sou Deus. E tudo o que nela existe me respondeu o mesmo. Perguntei ao mar, aos abismos e aos répteis viventes, e eles me responderam: não somos teu Deus, busca-o acima de nós. Perguntei aos ventos que sopram, e todo o ar com seus habitantes me disse: Anaximenes está enganado, eu não sou Deus. Perguntei ao céu, ao sol, à luz e às estrelas. Tampouco somos o Deus a quem procuras, me responderam. Disse então a todas as coisas que meu corpo percebe: dizei-me algo de meu Deus, já que não sois Deus. Dizei-me alguma coisa dele. E todas exclamaram em coro: ele nos criou. Minha pergunta era meu olhar,
e sua resposta à sua beleza. Então aqui nesse texto também belíssimo de Santo Agostinho, ele começa, por assim dizer, vocês vão se lembrar, ele citava esse salmo que falava dessas subidas no coração, né? Deus, para aqueles que amam a Deus, Deus preparou subidas no seu coração, né? O segundo texto do salmo, de acordo com a tradução dos 70, ou a tradução da Bíblia Latina Vulgata, preparou subidas nos seus corações, ou seja, ascensões nos seus corações. Então ele começa essa escalada, perguntando primeiro para a terra. E a terra diz, não, eu não sou o teu Deus. Procura mais acima. Depois pergunta para os animais e eles dizem, não somos o teu Deus. E pergunta aos ventos e ao ar, eles dizem, não, Anaximenes está enganado, eu não sou o teu Deus, né? Anaximenes foi um filósofo antigo, um filósofo grego, que dizia que todas as coisas provêm do ar, né? O ar é o princípio de todas as coisas, né? Então tudo se origina com o ar, né? Então, por isso aí Santo Agostinho cita Anaximenes, né? Porque era esse filósofo, por assim dizer, que colocava a causa de todas as coisas, a arre, o princípio, no ar, né? Depois ele pergunta ao céu, ao sol, à luz, às estrelas, e dizem, não somos o teu Deus. Procura mais acima. Então Santo Agostinho, insatisfeito com a resposta das criaturas, ele pergunta, portanto, a elas, então falai-me alguma coisa sobre meu Deus. E essas criaturas, olha só que beleza dessa resposta, todas as criaturas respondem em coro dizendo, ipse fecit nos. É o salmo, né? O salmo que nós rezamos é um dos salmos que está sempre à disposição na liturgia das horas, quando nós rezamos o introito, né? Desculpe, o invitatório, que já digo para vocês, é o Salmo 99 ou o Salmo 100, né? Esse Salmo 99, que é curtinho, diz assim, Jubilate Domino, omnis terra, servite Domino in laetitia, introite in conspectu eius in exultatione, scitote quoniam Dominus ipse es Deus, ipse feci nos. Okay? Ele mesmo nos fez, et ipsius sumus, e somos dele. Ipse fecit nos. Essa palavra aqui é importantíssima para Santo Agostinho. E é por isso que nos livros seguintes ele vai estudar o tema do Gênesis. Ipse fecit nos. Ele mesmo nos fez. Nós somos suas criaturas. Então ele vai aprofundar o livro da criação por excelência, que é o capítulo 1 do livro do Gênesis. Ipse fecit nos, ele mesmo nos fez. Minha pergunta era meu olhar. Quando aqui não é simplesmente olhar, né? Mas é um olhar contemplativo. Quando nós olhamos a beleza da criação, olhamos toda a beleza que Deus imprimiu nas criaturas, esse olhar, estamos procurando pela beleza inefável que é Deus. E a resposta das criaturas é essa beleza, né? Deus me fez. Né? Quando nós vemos a beleza de uma paisagem, de um perfume, todos esses 5 sentidos dos quais Santo Agostinho acabou de falar-nos, né? Dos cantos, das melodias, do céu, da luz, todas essas coisas nos dizem em coro. Né? Todas essas coisas belas nos dizem ipse fecit nos. Ele mesmo nos fez. Somos criaturas dele. Né? Se nos encantam todas essas belezas, etc., ipse fecit nos. Ele nos fez. Ele é o nosso Criador. Nós somos suas criaturas. Procura o teu Deus acima de nós. Né? Então, Santo Agostinho vai continuar essa escalada através das criaturas. Então, ele começa das coisas mais exteriores,
do sol, do céu, do mar, das estrelas, procurando o Criador, né? Lembrem-se que esse texto, o livro 10º das Confissões, inspirou a grandes místicos, Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz, né? Se vocês leem, por exemplo, de São João da Cruz, o Cântico Espiritual, ele começa justamente com essa pergunta das criaturas, né? A esposa, ela se encontra perdida buscando o amado e ela começa a perguntar às criaturas, né? São João da Cruz, lá nos versos dele, belíssimos, né? Aqueles que também têm a familiaridade com a língua espanhola, né? Um dos grandes poetas de todos os tempos na língua espanhola é São João da Cruz, né? Esse cântico espiritual realmente é uma maravilha, né? Que está inspirado primeiro no Cântico dos Cânticos, nas Escrituras, mas está também inspirado no livro 10º das Confissões de Santo Agostinho. Santo Agostinho que vai perguntando às criaturas, e São João da Cruz também vai perguntando às criaturas, e as criaturas oferecem a mesma resposta, né? Dizendo que o amado passou por nós e nos deixou tamanha beleza, né? A beleza das criaturas nos remetem à beleza inefável, imutável, eterna do nosso Criador, né? E em seguinte, a seguir, Agostinho, portanto, ele fala desde o livro do capítulo 8º até o capítulo 24, são muitos capítulos, onde ele passa das coisas externas, das criaturas fora dele. Agora ele começa a investigar, buscar o seu Criador dentro dele mesmo, através da análise da memória, né? Essa parte aqui do livro 10º, que é o livro mais longo das Confissões, né? O livro 10º tem muitos capítulos sobre a memória, até mesmo do ponto de vista da filosofia, né? Ele faz aí uma análise, inclusive filosófica, sobre o tema da memória. Ele vai investigando onde Deus estava na memória para que Agostinho se lembrasse dele. Então ele começa a procurar, já não fora de si, nas criaturas, mas ele começa agora a procurar dentro de si através da memória. E ele começa da memória mais externa, né? A memória sensível, as lembranças de figuras corpóreas, as coisas externas, né? A memória mais sensitiva. Depois ele começa a investigar a memória mais interna, mais espiritual, a memória mais intelectiva, e ele vai fazendo uma análise muito complexa, até mesmo difícil de ler muitas vezes, sobre o tema da memória, né? E ele fala da memória do passado, a memória do presente, até uma espécie de memória do futuro, né? Às vezes ele fala de uma memória da memória, uma memória da lembrança, né? Nós lembramos das coisas e também nos lembramos que nos esquecemos de algo. Então ele vai analisando o tema da memória até que ele transcende a mesma memória para encontrar o seu Criador, né? Então a memória é algo que nós temos, que é o lugar, por assim dizer, podemos dizer que para Santo Agostinho é o lugar do encontro com Deus, dentro de nós, nesse recolhimento interior. O lugar onde nós nos encontramos com Deus é na nossa lembrança, lembrar-se de Deus, né? Por isso tem aquele verso de São João da Cruz, né? É uma letria que eles chamam, né? Um pequeno verso, quatro linhas, onde ele diz, né? Ele diz, olvido de lo creado, memória del Creador, atención al interior e estar se amando al amado. Então, praticamente esse verso de São João da Cruz ele aprendeu de Santo Agostinho, né? Olvido de lo creado, ou seja, esquecimento do criado, esquecimento das coisas criadas, né? Memória del Criador,
Memória do Criador, ou seja, fazer memória do Criador, lembrar-se continuamente do Criador. Atenção ao interior, né? Atenção ao interior, que é justamente o que está fazendo agora Agostinho no livro 10º, através da análise da memória. Está entrando no seu interior, no seu coração, e estar se amando ao amado, né? E estar amando ao amado, né? Amando o amado que é Jesus. Então, olvido de lo criado, primeiro passo, primeira etapa, esquecimento do criado, das criaturas, né? Memória del Criador, lembrança do Criador, atenção ao interior, atenção ao nosso interior, ou seja, recolhimento interior, e estar-se amando ao amado, né? E amar o amado, né? Através desse recolhimento interior. Então, em determinado ponto, Agostinho transcende a mesma memória para ir ao encontro do Criador. E a seguir, um pouquinho mais adiante, temos esse texto famoso de Agostinho, do capítulo 27, onde, depois de ter se encontrado com essa beleza que é acima de qualquer sentido, que é a beleza acima de toda beleza, ele nos diz essa frase belíssima, né? Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que estavas dentro de mim, e eu fora, a te procurar. Eu, disforme, ou inclusive deforme, poderíamos traduzir, me atirava a beleza das formas que criastes. Lembrando que Agostinho aqui ele brinca muito com as palavras latinas, né? Beleza, tem muitas formas de dizer beleza no latim. Uma delas é a palavra mesmo forma, né? Daí vem a palavra formoso. O que é formoso? Formoso é algo belo porque tem forma. Então forma é ciência, é sinônimo de beleza também, né? Então ele está falando, eu, deforme, por causa da forma, da beleza das criaturas, eu me lançava fora de mim, esquecendo de buscar a beleza dentro, né? Então essa forma, ele era deforme, sem beleza, porque se atirava às formas, às belezas das criaturas. Então, tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que estavas dentro de mim, e eu lá fora a te procurar. Eu, deforme, me atirava à beleza das formas que criaste. Tu estavas comigo, e eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti aquilo que nem existiria, se não existisse em ti. Tu me chamaste, gritaste por mim, e venceste a minha surdez. Brilhaste, e teu esplendor afugentou a minha cegueira. Exalaste teu perfume, respirei-o e suspiro por ti. Eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me, e o desejo de tua paz me inflama. Então, outra vez mais, aqui nós temos essa experiência dos sentidos espirituais, né, que superam todo sentido, toda sensação. Agostinho, entrando no seu interior, né, esse recolhimento interior, que, claro, né, na nossa vida ascética nós temos, em primeiro lugar, é o recolhimento ativo, ou seja, é o silêncio interior, evitar as distrações, voltar ao nosso interior, né? Concentrar-nos na presença de Deus. Hoje em dia, infelizmente, a sociedade sofre, né, de falta de atenção, de concentração, né? Tem déficit de atenção. Às vezes até as crianças, né? Quem trabalha com educação infantil, da juventude, nota que inclusive nas crianças hoje em dia elas já sofrem déficit de atenção. Não conseguem mais ler um livro por meia hora, uma hora, em silêncio, né?
ler um bom livro de literatura, de história, não tem já a capacidade de concentração, de estar atento numa aula, né, numa pregação, durante meia hora, né, não se diga 1 hora, 2 horas, seria pedir algo quase impossível, né, para muitas pessoas, porque nós estamos já na época dos meios digitais, das imagens que trocam, né, todo momento. É no Facebook, cada momento é uma imagem nova, uma sensação nova. Então nós perdemos essa capacidade de voltar ao nosso interior. O recolhimento ativo é esse esforço de silenciar o nosso coração, de voltar a Deus nosso Senhor, que está dentro de nós, que mora pela graça no nosso coração, né? Nós somos templos da Santíssima Trindade. Quem está na graça de Deus é morada, é santuário de Deus. Né? Então, em primeiro lugar, exige de nós um recolhimento ativo. Mas Deus, muitas vezes, nos concede também um recolhimento passivo, místico. Né? Aqui também é o que Santo Agostinho nos diz nesse texto. Ou seja, ele, por graça e misericórdia de Deus, ele entra no seu interior. Né? E olha só o que diz aqui Santo Agostinho. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Né? Tu estavas dentro e eu estava fora. E por fora eu te procurava. Eu fora te procurava. Tu estavas dentro e eu estava fora. Retinham-me longe de ti aquilo que nem existiria se não existissem em ti. Então, aí nesse ato de recolhimento, eu diria inclusive passivo, né, Deus coloca Santo Agostinho como que grita, não somente chama, grita, clama e rompe a surdez de Agostinho. Não somente brilha, Deus resplandece, afugentando a cegueira de Agostinho. Exala esse perfume espiritual, Agostinho respira e suspira por Deus. Né? Experimentou, saboreou a Deus e agora ele tem fome e sede de Deus. Né? Experimentou aquele toque divino, né? São João da Cruz vai falar muitas vezes desses toques divinos. É como se Deus nos tocasse no íntimo da alma, né? Esses toques divinos que nós, por exemplo, né, quando queremos chamar a atenção de alguém, tocamos no braço, né, ou no ombro da pessoa. Né? Olha, eu vou te dizer alguma coisa muito importante, vamos lá, seguramos no braço, damos um toque, né, um toque na pessoa para chamar a atenção dela. Né? São João da Cruz nos fala que Deus também, às vezes, né, por graça e misericórdia, nos dá um toque no íntimo da nossa alma, chamando a nossa atenção para a sua existência, para a sua presença. Nos chama ao seu interior, né, esses toques divinos que nos faz arder de amor. E por isso Agostinho aqui, ele se inflama com esses toques divinos. Deus que toca no interior, chamando a sua atenção, chamando a sua concentração para a presença de Deus no templo da nossa alma, no templo do nosso corpo. E um pouquinho mais adiante, ele nos fala, sim, ele está falando aqui da sua experiência mística, mas lembremos-nos de que ainda durante toda a vida, embora Deus nos conceda grandes dons de união mística, inclusive, sempre temos de lutar contra as nossas paixões, as nossas tendências, que estão sempre vivas. Né? O homem velho sempre está ali, à nossa porta, né? Esperando o momento oportuno para voltar e entrar com força no nosso coração. Né? Então, apesar dessa grande experiência, né, de intimidade com Deus, de contato com Ele no seu interior, de transcender todas as coisas que nós somos
para abraçar-nos a Deus, sumo bem, suprema felicidade, ainda assim Agostinho experimenta, digamos assim, o aguilhão da carne, né? Esse espinho da carne, as paixões do homem velho que ainda estão ali tocando na porta da sua alma, né? Por isso, logo em seguida, depois de narrar essa belíssima experiência mística, Agostinho nos fala então da continência. Ele pede a Deus, né? Dai-me essa pureza, essa continência. Ele diz: a continência reúne os elementos de nossa pessoa, reconduz-nos à unidade que perdemos, dispersando-nos por tantas criaturas. Então, o pecado dispersa. A continência, a pureza, une, reúne, leva outra vez a nossa união interior, a nossa comunhão com Deus interior, né? Então, quem vive na pureza, aquilo que diz São Paulo, né? Tudo é puro para quem é puro. Quem vive na pureza vê as coisas tudo com santidade, vê todas as coisas com pureza de coração, né? Agora, quem tem um coração impuro, deforme, até as coisas mais puras da vida já vê com distorção, né? Por exemplo, acusavam, né, John Henry Newman. Ele tinha um amigo muito íntimo, né? O padre, agora esqueci o nome desse padre, que era um grande amigo dele, né, da mesma congregação religiosa dele, que eles tinham grande amizade entre os dois, né? E eu lembro, né, aí o início dos anos 2000, quando estava em processo de beatificação, muitos lugares começavam a caluniar, né, o Newman por causa dessa amizade que ele tinha com esse padre também da sua congregação, né? As pessoas que têm um coração impuro, distorcido, vê tudo com malícia, né? Vêem tudo com malícia. O coração deforma a visão das coisas santas, né? Então vê com deformidade tudo, é como se fosse um óculos do pecado que deforma todas as relações, né? Então quem tem um coração puro, desprendido das coisas, das paixões carnais, vê tudo com pureza, né? Com santidade. E por isso, e Santo Agostinho ainda ele pede isso, porque ele quer ver as coisas com pureza, com santidade. Não é que ele, apesar da grande experiência mística, da grande experiência do amor de Deus, ainda assim, né, ele quer continuar crescendo nessa pureza, nessa santidade, e por isso ele pede com ânsias a Deus, né? Pouco te ama quem te ama juntamente com alguma criatura, e não a ama por tua causa. Os santos são aqueles que amaram o próximo por Deus e em Deus. Que souberam ver todas as coisas com santidade e com pureza. Então, os santos, eles aprenderam a ver nas criaturas a beleza mesma de Deus. Então, por isso aqui Santo Agostinho nos diz que pouco ama quem ama alguma coisa junto de Deus, né? Quem divide o seu coração no amor de Deus. E ama de verdade quem ama tudo em Deus e por Deus. Ó amor que sempre ardes e jamais te extingues, né? Jamais apagas. Ó caridade, meu Deus, inflama-me. Ordena-me a continência? Dá-me o que mandas e ordena o que quiseres. Então, se Deus me pede continência, Senhor, dá-me o que tu me pedes e pedes o que tu quiseres, né? Essa famosa oração de Santo Agostinho, nós temos que pedir, né, a graça. Tudo é dom de Deus. Essa santidade interior é dom dele. É ele que nos leva a essa santidade interior. E devemos pedir através da oração, né? Os pelagianos vão dizer que tudo é esforço do homem, é esforço humano. Santo Agostinho diz não. Essa santidade, essa pureza interior
é fruto da graça. É tudo dom de Deus. Por isso, Senhor, se tu me pedes continência, dá o que tu me pedes e pede o que quiseres. É primeiro dom dele que nós cheguemos à santidade. Depois, nos capítulos 30 até 39, como lhes dizia, Santo Agostinho vai falando sobre as paixões que ainda, esse aguilhão da carne, esse espinho na carne, que ainda tocam a sua carne, que o fazem sofrer, que muitas vezes tentam levá-lo para longe de Cristo, levá-lo para longe do amor de Deus. E ele fala da tripla concupiscência. A concupiscência da carne, ou seja, a luxúria, a concupiscência dos olhos, ou seja, a curiosidade, essa vaidade de querer ver e saber tudo, e depois a soberba, né, o orgulho da soberba. Então ele vai analisando ao longo desses capítulos essas paixões da luxúria, em primeiro lugar, como muitas vezes bate na porta da sua alma ainda a luxúria, o homem velho que quer levá-lo para as antigas paixões. E ele fala, por exemplo, que ainda vem muitas vezes à sua memória imagens pecaminosas, libidinosas, que ele sofre com isso, né? que ele não quer tê-las, não quer experimentá-las, mas que às vezes aparecem, né? Imagens, sentimentos libidinosos que vêm na sua alma e que ele pede a força do alto para livrar-se dele, né? Que tudo isso o humilha, né? E faz com que Agostinho também peça mais ajuda da graça, né? Todas essas paixões que fervilham ainda no seu corpo fazem com que Agostinho se faça mais humilde, confie mais em Deus, peça a ajuda da graça para superar essas paixões que vêm, né? Depois a soberba, o orgulho, né? A curiosidade de querer saber por saber, querer sentir-se mais do que os outros, etc. Ele vai falando da necessidade dessa purificação da tríplice concupiscência, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que é o orgulho. Depois disso, desses capítulos longos também, onde ele vai analisando, ele está falando, né, sobre a sua experiência presente. Portanto, essa experiência presente também, ele vai falando dessas paixões. A partir, aqui no capítulo 40, ele narra essa experiência mística, né? Depois dessa parte ativa, nós podemos dizer, os capítulos 30 a 39, ele está falando dessa purificação ativa pela qual ele tem que passar, purificando a concupiscência, a luxúria, a vaidade, o orgulho. Em seguida, ele nos fala, portanto, da parte passiva, mística, que Deus lhe concede grandíssimas delícias por alguns instantes, né? Alguma experiência assim que ele não tem nem como descrever, ele não consegue descrever, né? Ele diz o seguinte: em nenhuma destas coisas que percorro consultando-te, não encontro lugar seguro para minha alma senão em ti. Só em ti se reúnem meus pensamentos esparsos, sem que nada meu se aparte de ti. Às vezes me introduzes num afeto interior tão inusitado de não sei quanta doçura, que se chegasse a completar-se em mim, não sei o que seria, pois não seria a presente vida. Mas torno a cair em minhas baixezas, cujo peso me acabrunha. Volto a ser dominado pelos meus hábitos, que me têm cativo, e apesar de minhas lágrimas, não me libertam. Tão pesado é o fardo do hábito. Não quero estar onde posso, e não posso estar onde quero. Miséria em ambos os casos.
Então esse texto também belíssimo. Vejam a dificuldade de Agostinho de descrever a experiência do contato com Deus, da intimidade com Deus, né? Ele está falando que para ele é uma delícia estar consultando as criaturas, consultando a sua alma, ou seja, recolhendo-se outra vez no seu interior para encontrar a Deus. E ele fala que ele passa horas buscando a Deus, né, nas criaturas, buscando a Deus no seu interior, e não encontra lugar seguro para a minha alma senão em ti. Só em ti se reúnem meus pensamentos esparsos, sem que nada meu se aparte de ti. Então, quando ele consegue entrar no interior e ali estabelecer esse contato, esse abraço íntimo com Deus no seu interior, às vezes, olha só, não é sempre, né? Às vezes Deus o introduz num afeto interior tão inusitado, ele não consegue descrever, é inusitado, né? Ou seja, não é comum, não é algo inusitado, né? Algo novo, ele não consegue nem descrever. E depois ele diz, esse afeto interior inusitado é de um não sei quê de doçura. Poderíamos ter traduzido assim também. Um não sei quê de doçura que, se chegasse a completar-se em mim, seria um não sei quê, pois não seria dessa vida, né? É difícil de traduzir no português, né? Mas no latim ele diz assim, que é um não sei quê de doçura que, se chegasse a término, que se completasse em Agostinho, seria um não sei quê que não seria deste mundo, né? São João da Cruz também, quando ele pergunta às criaturas no Cântico Espiritual, dizendo, falai-me sobre o meu amado, né? E na resposta das criaturas, a amada se sente ferida, porque as criaturas ficam balbuciando um não sei quê, né? Aí São João da Cruz, como grande poeta, ele diz um não sei quê que quedam balbuciendo, né? Ou seja, olha só, São João da Cruz, né? Inspirado aqui, provavelmente, nesse texto de Santo Agostinho. Essa consulta que ele faz às criaturas, né? Essa procura de Deus no interior, essa resposta das criaturas ferem a alma que ama a Deus, porque as criaturas dizem um não sei que ficam balbuciando, né? No espanhol é um não sei que quedam balbuciando, ou seja, um não sei que, né? Ou seja, as criaturas, quando falam da beleza de Deus, é um não sei que quedam. Esse é um recurso poético belíssimo, que faz com que a poesia imite os sons, né? Era muito usado na literatura antiga, em Virgílio, por exemplo, né? Virgílio tem alguns textos em latim, que quando ele fala, por exemplo, de uma manada de bois, etc., quem lê o texto latino escuta o trotar, né, dos bois, o trote, né, como eles caminhando, pulando assim, né? Ou quando, por exemplo, Virgílio, lá na poesia dele, está falando sobre a abelha, ele usa tantos S's no verso que parece que você está escutando o zumbido das abelhas, né? Um suave sussurro, assim, né? Parece que você está escutando o zumbido das abelhas. Aqui, São João da Cruz, provavelmente inspirado nesse texto de Santo Agostinho, ou seja, o que as criaturas dizem da beleza de Deus é um não sei que elas ficam balbuciando, porque não conseguem pronunciar a beleza que tem Deus, né? Esse não sei que quedam balbuciando, né? Ou seja, esse não sei que as criaturas ficam balbuciando, né? Porque ele diz, né? E déjame hiriendo, ou seja, e me deixam ferindo, né, as criaturas, quando ele pergunta para as criaturas, e déjame
hiriendo, ou seja, me deixam ferindo, um não sei que quedam balbuciando, né? Um não sei que ficam, que quedam balbuciando. Né? Então aqui Agostinho diz a mesma coisa, ou seja, às vezes Deus me introduz num afeto interior tão inusitado, de não sei que de doçura, que se chegasse a completar sem mim, seria um não sei que, pois não seria algo desta vida. Né? Mas depois deste afeto inusitado, eu torno a cair nas minhas baixezas. Né? Volto ao peso que me acabrunha. Volto a ser dominado pelos meus hábitos que me têm cativo. E apesar de minhas lágrimas, não me libertam. Tão pesado é o fardo do hábito. Não quero estar onde posso, ok? Ou seja, estar nesse estado embaixo, eu posso estar ali, mas não quero estar. E não posso estar onde eu quero. Né? Nessas alturas, nas alturas de Deus, eu quero estar, mas não posso estar sempre. Voltamos aqui a esse tema. É dom de Deus. Né? Não quero estar onde posso e não posso estar onde quero, porque é dom de Deus. Esses momentos inusitados de doçura que Deus envia nesse recolhimento íntimo da alma, nesses contatos íntimos da alma entre Agostinho e Deus, são tudo frutos da graça, é tudo dom de Deus, não é esforço humano. E tanto é assim que, de repente, Agostinho volta a cair, digamos assim, na nossa vida de todos os dias, né? Na nossa experiência do dia a dia. E é aqui, praticamente, que nós, concluindo essa formação sobre Santo Agostinho, entendemos melhor esse ícone que eu coloquei, né? Essa pintura que eu coloquei ao início das nossas formações, e podemos concluir esse ciclo de formações com esse mesmo ícone, né? Com essa mesma pintura. Ou seja, Santo Agostinho, então, falando de si mesmo, agora ele continua estudando o livro do Gênesis para entender, né, a beleza das criaturas. Ipse fecit nos. Ele mesmo nos fez. Então, ele vai lá no livro do Gênesis para encontrar essa beleza da criação. E ele faz essa análise exegética, né, das Sagradas Escrituras, como o que Deus nos fala sobre a criação lá no livro do Gênesis. Né? E nós podemos entender melhor, então, quem é a pessoa de Santo Agostinho. Né? E concluir justamente com aquilo que nós começamos. Ou seja, aqui nós temos uma síntese da história de Santo Agostinho. Né? Essa iluminação que nós vamos recordar no livro 7º, que vem sim da razão, por isso ilumina a razão dele, tem essa luz que ilumina o intelecto de Santo Agostinho, através da leitura dos livros dos platônicos, mas essa iluminação, como nós vimos, vinha predominantemente da palavra de Deus. É a meditação, o desejo de continuamente estar lendo a palavra de Deus foi que iluminou a sua mente e inflamou o seu coração. Né? E esse processo de iluminação, de inflamação do amor no seu do interior, levou também Santo Agostinho, da meditação da palavra de Deus, a escrever, a pregar sobre a palavra de Deus. Por isso ele tem aqui na sua mão a pluma, escrevendo. E não somente escrevendo, ele também, como nós vimos, está com os ornamentos sacerdotais. Ele está com a casula, né, sacerdotal, está também com o véu umeral, que se usa sobretudo nas procissões com o Santíssimo Sacramento, nos momentos da administração do sacramento do batismo, né, nos matrimônios, etc. Então está com todas as vestes sacerdotais, portanto, essa experiência mística que ele experimentou de iluminação
e de ardor no seu coração da verdade divina, ele transmitiu através dos sacramentos, distribuindo os sacramentos aos irmãos e escrevendo nas suas obras. E não somente escrevendo, mas também polemizando contra os inimigos da fé e os inimigos da verdade que ele experimentou no seu coração, né? Aqui ele está pisando aos pés a obra dos hereges, Pelágio, Celeste, Donato, todas as obras dos hereges contra as quais ele também polemizou, né? Ele amou tanto a veritas, que nós temos aqui, a veritas, a verdade de Deus, que ele anunciou essa verdade nos seus escritos, através dos sacramentos, santificando o povo e, ao mesmo tempo, combatendo o erro das falsas doutrinas que procuravam ofuscar a beleza do anúncio de Deus, né? Então, nós podemos concluir aqui essa nossa formação em Santo Agostinho, recapitulando todo o livro das Confissões. Então, no começo, falou os 9 primeiros livros sobre quem era Santo Agostinho. O livro 10º e os seguintes estão falando agora do que é Santo Agostinho, do que ele ama e do que ele estuda, do que ele está investigando para levar os irmãos à fé, para conduzir também o rebanho de Cristo à fé, a essa mesma verdade que é a palavra revelada.